Quando Deus fez tudo o que Ele fez com um objetivo, só um objetivo, para que tudo o que foi feito glorificasse o nome dEle e que fosse cada coisa no seu devido lugar, que houvesse uma disciplina e uma organização. Você vê que Ele foi fazendo coisas passo a passo. Ele podia ter criado tudo num dia só. Ele não tem poder para isso? Ele não precisava de 6 dias. Mas por que Ele foi fazendo passo a passo? Porque Ele queria que cada coisa estivesse aonde? No seu devido lugar. Ele não queria criar o peixe no céu e as aves dentro do mar. Então tinha que ser o peixe no mar e as aves no céu. Então Ele foi criando tudo direitinho. E Ele fez tudo conforme Ele queria. Só que essa ordem, essa organização, essa disciplina, que deveria estar em harmonia depois da vinda do homem, do ser humano, no final ela foi, como eu posso dizer, quebrada, ela foi desviada. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje. Se você trouxe a Bíblia, você pode pegar, por gentileza, e abrir no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16. E ordenou o Senhor Deus, quem que está dando a ordem aí, pessoal? Deus, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, quando Ele criou, preste atenção, por favor, Adão, Ele falou para Adão exatamente isso. Ele falou: olha, tudo que tem aqui está no seu poder. Tanto é que Ele falou para Adão colocar nome nos vegetais, nos animais, tudo que você crê que existe na terra, antes da criação humana, só com a existência de Adão, foi Adão que colocou o nome. Se você continuar lendo aqui, ele vai falar isso. Coloca o nome nas árvores, coloca o nome nos vegetais, coloca o nome nos animais, e Adão tinha poder de fazer o que ele queria. Só que Adão tinha uma ordem. Qual que era a ordem? Não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão, ele obedeceu essa ordem, ele teve tudo o que ele queria. Ele viveu do bom e do melhor. Não faltou nada para ele. Ele andava com Deus, Deus falava com ele, ele vivia com Deus. Você já imaginou o ser humano falar com Deus como se fosse o pai e o filho, o irmão, um parente? Eles tinham um relacionamento, os dois. Então, o relacionamento era tão grande, era tão forte, era tão assim, expressivo entre Adão e Deus, que Deus pensou e diz assim: não é bom ele ficar sozinho. Você vê que a intimidade de Deus e Adão era tão íntima, era tão próxima, que Deus pensou: tem que fazer uma mulher para ele, eu tenho que fazer uma companheira que seja idônea, porque ele é tão fiel, ele é tão justo, ele é tão bom, que ele precisa de alguém para não ficar sozinho. Então foi aí que Deus teve a ideia de criar a mulher. Então tudo que Deus tinha feito até então, com essa direção, era em favor de abençoar Adão, de abençoar a vida dele, de abençoar a terra. Quando Deus trouxe a mulher, Ele trouxe com o intuito de dar o melhor para Adão. Ele queria que Adão tivesse o que ele nunca tinha tido. Então, depois que Deus trouxe a mulher, criou a mulher, então Ele falou para Adão cuidar dela, para Adão dirigir ela, para Adão passar para ela o que ele tinha passado para ele. E Adão realmente passou. Mas aí você pode ver, se você for agora no capítulo 3, para você entender um pouco melhor, vamos lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6. Aí a Bíblia diz o seguinte: e viu a mulher que aquela árvore era boa para quê? Para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, para um minuto, por favor. Você veja que a história, Deus deixou essa história certamente na Bíblia, para mim, para você entender o seguinte: isso aqui é exemplo para a gente tem que entender isso aqui para saber fazer o que é correto. Então, enquanto Adão foi fiel
a ordem de Deus, porque a Bíblia fala que Deus ordenou para ele. Ele teve tudo do bom e do melhor, e a vida que ele sempre sonhou. Deus deu a esposa para Adão. O que Adão tinha que ter feito? Ele tinha que ter orientado, como ele falou, ó, a gente pode isso aqui, não pode comer disso aqui. Mas Adão tinha que ter permanecido. O que aconteceu? Quando Eva desobedeceu, comeu fruto, ela deu para Adão. Qual que era o objetivo de Adão sendo cabeça, sendo homem? Repreendê-la. Chamar a atenção dela e falar assim, não podia ter feito isso. O que você fez está errado. O que você fez é totalmente hediondo diante de Deus. Você nunca, jamais podia ter desobedecido essa ordem. Mas o que ele fez? Ele aceitou a proposta dela e comeu o fruto. Ou seja, Adão, ele fez pior do que Eva. Ele foi pior do que ela. Porque a ordem foi dada para ele ou para ela? Para ele. Deus falou diretamente com ele, não come dessa árvore. Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. E Adão, por ser o cabeça, um homem, ele em vez de obedecer à voz de Deus, ele obedeceu à voz de Eva, ele quis fazer o que Eva disse. Mas quando Deus veio e perguntou o que tinha acontecido, ele falou, a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi, ou seja, jogou a culpa nela. Ele não assumiu o que ele fez. E isso é o que acontece com muitos relacionamentos. O que aconteceu com Adão e Eva? Adão colocou Eva no lugar de quem? No lugar de Deus. Ele colocou Eva no lugar de Deus. Porque se ele tivesse permanecido Deus no lugar dele, em primeiro lugar, ele não tinha feito o que Eva falou, e sim o que Deus tinha dito, tinha falado. Qual que é a razão de muitos problemas amorosos hoje em dia? Qual que é a razão de muitos relacionamentos não dar certo? Porque você coloca o seu cônjuge, você coloca o seu namorado, o seu noivo, no lugar de quem? De Deus, simples. Você faz o que ele fala, ignora o que Deus diz. Você faz o que ela quer, ignora o que Deus manda. Será que não é isso que tem acontecido com você? Será que hoje, você que tem uma má experiência na vida sentimental, bispo, eu fracassei no amor, será que não foi por isso? Porque você colocou Deus atrás e a pessoa que você amava na frente? Você deixou a direção de Deus e pegou e abraçou o que a pessoa que Deus te deu mandou você fazer? Será que não foi isso? Porque isso tem acontecido diariamente. Tem pessoas que se matam por um noivo, pelo namorado, pelo marido, pela esposa. Mas você não vê ninguém se matando por Jesus. Estão colocando no lugar de Deus o que não podia. E a gente vê, Sam, que quando a pessoa coloca no lugar de Deus qualquer coisa, qualquer pessoa, ali é o começo do fim. É onde começa a frustração, né? Quando Adão colocou Eva no lugar de Deus, ali começou uma frustração. Ali começou tudo a dar errado na vida deles. Então, isso é o que geralmente acontece no casamento. Quando a pessoa que, a gente crê que foi Deus que preparou para você, mas é a gente que tem esse poder de colocar a pessoa no lugar que a gente quer que ela fique. Então, quando que a gente coloca a pessoa no lugar de Deus? Quando a gente entende que tudo que vai acontecer na nossa vida vai depender da pessoa e não de Deus. Então, quando você ama muito uma pessoa, é natural que o sentimento faça você depender da pessoa. A esposa depende do carinho do marido, o marido depende da esposa cuidar das coisas dele, fazer comida, enfim. Só que essa dependência, ela tem que ser só aqui. A dependência de Deus, ela é exclusiva. Desculpa. Então, a gente não pode colocar nada nem ninguém, porque quando isso está fora de lugar, a frustração imediatamente começa. E, normalmente, a pessoa que coloca alguém no lugar de Deus, ela faz tudo pelo outro. Faz tudo pelaquela pessoa e nada para Deus. Você já imaginou? Imagina a cena. Imagina Eva chegando com fruto na mão, comendo, e Adão assim, e Adão... Imagina ela falar assim, não come, é muito bom. Ele fala assim, vixe, vai lá resolver com ele agora. Imagina se Adão falar assim, estou fora, quero nem saber, não conta comigo. Ela não come, eu vou comer não, agora você vai ter que resolver com ele. Não podia ter feito isso aí. Mas fala com Deus. Não, fala você. Vai lá, resolve com ele.
Mas Adão, o que ele pensou? Ela falou, olha, o fruto é muito bom. Aí Adão falou, então, já que você comeu, eu quero também. Ele pensou mais nela do que em Deus. Ele pensou mais no relacionamento dele que em Deus. Só que ele não entendia que por causa dessa atitude ele ia perder tudo. Ele ia perder tudo. Quem conduz a nossa vida é Deus. Quem abençoa a gente é Deus. Quem dá saúde para a gente é Deus. Quem honra a gente é Deus. Então, se eu desprezo a Deus para abraçar outra coisa, eu estou desprezando tudo. Só que tem gente que fala assim, eu não penso dessa maneira. Eu faço tudo pelo meu marido, eu faço tudo pela minha esposa. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer. Estou dizendo que ele não tem que ser o seu Deus. Não estou dizendo que você não tem que atendê-lo, ajudá-lo, negativo. Quem ama faz tudo para a pessoa que ama. O problema é fazer pela pessoa que ama e esquecer que antes daquela pessoa existe alguém que te deu ela. Alguém que te dá condição para cuidar dela, que te dá condição para você amar ela. Você tem que entender o seguinte, Deus não fez o jardim do Éden e plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão desobedecer. É só você parar para pensar. Pensa, já que não se podia comer aquela árvore, aquele fruto, perdão, então para que ele estava ali? Pensa você. Pensa aí. Já que não se podia tocar, então para que Deus colocou ele lá? Isso é para você usar a cabeça. Bom, já que Deus não queria que comesse, então para que ele colocou? Porque Deus, ele precisa que você prove que ele na sua vida é o primeiro. E só tem uma forma de você provar que Deus é o primeiro. Ele colocando você diante de uma situação de tentação, uma situação de uma proposta que faça você negá-lo. Por isso que na igreja não existe só a oração e a leitura da Bíblia. Existe, como agora o pastor orou agora há pouco, pela fidelidade, existe o voto, existe a prova. Por quê? Porque é ali que você prova o que você fala. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Como que eu provo que eu amo ela? Sendo fiel a ela. Se eu não sou fiel a ela, eu não amo ela. Eu gosto dela, mas amar não. Quem ama é fiel. Quem não é fiel não ama. Quem é infiel gosta. Quem ama é fiel. Eu duvido que você gostaria de ser traído. Eu duvido que você gostaria de ser abandonado por alguém. Mas foi o que Adão e Eva fizeram. Eles traíram a confiança de Deus. Principalmente Adão. Principalmente Adão. Adão foi o maior traidor, porque Deus falou com ele, Deus deu a direção para ele, colocou ele como cabeça, o líder, falou, você faz tudo, está tudo na tua mão. Decide o que tem que decidir, eu confio em você. E quando Deus deu a Eva para Adão, Adão olhou para Eva, eu prefiro ela. Mas Deus falou assim, não, mas foi eu que te dei. Se você for fiel a mim, ela vai te dar tudo o que você precisa e eu vou conduzir você ao melhor. Mas ele ignorou, por causa de um desejo, de uma vontade. Talvez isso é o que acontece com você. Você pensa que ama tanto o teu marido e a tua esposa, que você deixa de servir a Deus para agradá-lo. E agradá-lo ao ponto de desagradar a Deus, porque uma coisa é você agradar seu marido e sua esposa e não desagradar a Deus. Outra coisa é você agradar ele ou ela e desagradar o Espírito Santo para fazer a vontade dele. É por isso que muitos perdem. Tem gente que está casado como se estivesse separado, solteiro. Tem gente que está solteiro e toda vez que se relaciona, começa a conversar com alguém ou namorar, cai em adultério, em prostituição. Por quê? Por que cai? Porque não entende que Deus colocou alguém ali para você provar a sua fidelidade e seguir para que Ele te abençoe para o resto da vida. Mas aí troca um momento, um sentimento, uma emoção pela eternidade. O que acontece? Perde tudo. Adão, ele trocou 2 vezes, né, os lugares. Primeiro ele trocou o lugar de Deus, né, e trocou o lugar dele também. Dele como sendo o cabeça. Exatamente. Porque Deus, ele deu Eva para ele, mas não para ele deixar de ser o cabeça. Né? Então, ele, por ter tirado Deus do lugar dele, ele também se perdeu no que foi determinado para ele. A posição de homem na dele, posição né? de homem. Então, hoje a gente vê muitos casamentos em que a mulher, pelo homem ter perdido essa ideia do lugar dele, é o homem que controla tudo, é a mulher que controla tudo em casa. É a mulher que está tomando o lugar do marido, porque o marido perdeu essa ideia do lugar dele, né? E o lugar
que eu estou falando não é um lugar de machismo, o lugar de eu sou o cabeça, eu sou o intocável. Não, não é isso. É realmente a sua posição de homem, de cabeça da casa, né, de cuidador da casa. Então, a gente tem visto muito problema hoje nos casamentos, em que as mulheres, por também dar esse jeitinho de Eva, né, esse jeitinho de querer conquistar ali o lugar dela, acaba também por ele permitir, por ele deixar, é onde começa essa troca de lugares, né? E a mulher acaba trocando Deus também de lugar, porque ela perde. Quando a gente faz isso, a gente também está mostrando para Deus que o nosso marido é o primeiro, porque eu estou desobedecendo a Deus, eu estou desobedecendo uma ordem de Deus de ser submissa ao meu marido. Então, em outras palavras, eu estou dizendo, não, Deus para mim não é o primeiro, porque eu não obedeço o que Ele me mandou fazer. Né? Então, é onde começa todos os problemas nos casamentos, né? Onde começa de pouquinho em pouquinho. De repente, não é algo grande, né? Não é algo forte, mas aí é aquele esfriamento, né? Aquele afastamento. Você se afastando de Deus, isso vai refletir no seu casamento, na sua vida amorosa. Tanto você que é casado, como você que é solteiro. Você colocando, quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, o esfriamento, ele é imediato, existe um começo do esfriamento. Você não vê na hora, mas é algo sutil, é algo gradativamente que vai acontecendo. E quando vocês se derem conta, aí já pode ser o fim. E essa ordem não pode ser mudada. Imagina, desde o começo da humanidade, o homem sempre foi o provedor. Ele foi sempre dado a caça, ele sempre foi dado a buscar o mantimento para trazer, e a mulher sempre cuidando ali da casa, da família. É só você imaginar essa ordem trocada. Imagina Adão lá, cozinhando, e Eva caçando. Imagina a Eva voltando com um boi nas costas, e Adão lá, ai amor, parabéns, tem comida. Pensa aí. Imagina. É só você entender. Imagina Adão com Abel e Caim dando de mamar, cuidando deles, e Eva caçando animais para comer. Então, a ordem, ela não pode ser trocada. Só que quando Adão, ele colocou a vontade de Eva no lugar da vontade de Deus, é isso que ele fez. Ele colocou ela como cabeça. Ele fez ela ser o Senhor dele. Ele fez ela ser a palavra mais forte na vida dele. Ele fez ela ser a direção dele. Aí, às vezes, você fala assim, bicho, o que isso tem a ver com a minha vida sentimental? Tudo, tudo. Tudo que você coloca no lugar de Deus é o que impede você de conhecer o verdadeiro amor. Deus, Ele é amor. Ele sempre foi amor. Deus, a prova que ele sempre foi amor, que Ele sempre deu uma chance. Você vê que a Bíblia fala que Ele expulsou Adão e Eva. Ele não fala que Ele matou Adão e Eva. Já em outros casos, Ele matou. Mas Ele não matou. Por que Deus não matou Adão e Eva naquele momento? Porque Deus amava Adão. Deus tinha intimidade com ele. Você sabe que quando a pessoa tem intimidade com alguém, é muito mais difícil ela aceitar quando a pessoa faz algo errado contra ela. Porque ela conhece aquela pessoa. Quando Adão tomou aquela atitude de fazer o que Eva queria, quando Adão falou assim, olha, eu vou comer esse fruto também porque eu amo ela. Naquele momento, Deus viu aquilo como uma traição. Por isso que Deus expulsou. Ele falou, sai. Não é isso que acontece quando a pessoa é traída? Sai da casa, pode ir embora, vai embora da minha casa. Depois ela pode até se reconciliar, mas a primeira atitude que ela quer é mandar alguém sair. Sai de perto de mim, sai da minha casa, é mandar embora. Foi o que Deus fez. Porque trocou a intimidade com Deus por aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, trazendo para a gente hoje, como que eu faço? Talvez você diga assim, bispo, o que eu tenho que fazer para me conservar minha relação, para me ser abençoado na relação que eu tenho, para me mudar o quadro que eu tenho vivido na minha vida sentimental? Priorizar Deus sobre tudo. A gente tem que aprender uma coisa, Deus não erra. Aprenda isso, pessoal. Sabe por que a gente não consegue confiar como deveria? Porque a gente pensa que Deus erra. A gente pensa assim, não, do meu jeito vai ser melhor. Da forma que eu fizer, vai ser melhor do que eu esperar aqui, do que eu fazer o que está sendo falado. É por isso que não dá certo. Porque você acha que Deus erra. Tudo que Deus está permitindo você passar,
ou permitiu que você passou, era com o propósito para você entender que a sua vontade não pode ser soberana, que o seu desejo não pode ser maior do que a vontade de Deus. Amar Deus sobre todas as coisas é isso. Você vê que depois desse acontecimento, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que o tempo todo, depois de Adão e Eva, tudo que Deus fez, tudo que Deus lutou para fazer em relação ao homem, foi para fazer o homem colocar de volta ele aonde? Em primeiro lugar. Pode olhar. Tudo. Ele fez de tudo para que o homem colocasse de volta Deus no lugar que ele tem que ficar, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque Deus estando em primeiro, ele vai conduzir as outras coisas. O amor verdadeiro não é entre homem e mulher. O amor verdadeiro tem que ser entre Deus e você. Depois que você tem um amor a Deus e Deus a você, você consegue transportar esse amor para alguém. Seria impossível eu amá-la de verdade se eu não conseguisse amar Deus. Seria impossível eu passar o amor para ela se Deus não tivesse me amado e me feito entender o que é o amor dele. Então tem pessoas que querem amar, mas não sabem o que é amor. Tem pessoas que querem dar um amor que ela não tem. Tem pessoas que querem receber um amor que ela não busca tê-lo. E tudo por quê? Porque ela está colocando as coisas fora do lugar. Está trocando as ordens. Ela está tirando uma coisa do lugar certo e colocando no lugar errado. O coração dentro do coração tem um pódio. Preste atenção porque isso é importante. Dentro do coração tem um pódio. E nesse pódio você vai colocar quem é o primeiro da tua vida. Então, se no pódio do seu coração estiver a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, a sua namorada, o seu namorado, noivo, etc., então Deus não vai reinar aí. Porque o lugar dele é primeiro, ele tem que estar no primeiro lugar no pódio. Quando você coloca nesse pódio outra pessoa, você faz o mesmo que Adão e Eva fez. Você come o fruto proibido e você perde aquilo que Deus prometeu que te daria. A questão é, se você quer o que Deus prometeu, você tem que fazer o que Ele mandou. A condição é essa. Quando eu faço o que a fé, ou seja, Deus pede, então eu tenho condição de receber o que Ele prometeu. Se você não tem essa visão, você vai se matar para fazer tudo pela pessoa que você ama aqui embaixo, pensando que ela vai poder te dar o que Deus lá de cima tem para te dar, e no final você pode se frustrar. Eu tenho atendido vários casos aqui de casamento de 30 anos, 35 anos, 40 anos, chegando ao ponto final. Por quê? Porque a vida inteira viveram assim. Está um problema? Vamos levar por causa dos filhos, vamos sobrelevar por causa da família, vamos deixar, um dia a gente arruma, aí briga, é besteira, e tal. Daqui a pouco vem um problema de novo. Sempre assim. Aí chega uma hora, não tem mais jeito. Chega uma hora que ela descobre 3, 4, 5 traições. Mas por que ele traiu? Por que ele fez isso? Porque ele era o primeiro. Por que ela já deixou ele e se apegou aos filhos? Já não quer mais dar amor ao marido? Só os filhos. Porque ela colocou os filhos em primeiro lugar. É sempre assim. Quando alguma coisa entra no lugar de Deus, você comete o mesmo erro que cometeu Adão e Eva lá no paraíso. O paraíso hoje é uma vida feliz. O paraíso hoje não é lugar. O paraíso hoje é a condição que você tem dentro de você. Você pode estar no mundo infernal como esse mundo que a gente vive. Se você faz a vontade de Deus, dentro de você, você está no paraíso. O paraíso não é estar cheio de coisas ricas e luxo e vaidades. Não, o paraíso é você estar diante da pessoa que você ama e do Deus que te conduz com fidelidade, integridade, honestidade e obediência. O paraíso ele pode ser feito dentro de um quarto. O paraíso pode ser feito no campo, na cidade. Pode ser feito dentro de uma mansão, como também dentro de uma comunidade. Porque o paraíso não é o lugar. O paraíso hoje, o Éden, ele só está na vida de quem obedece, honra e faz a vontade de Deus. E colocar Deus em primeiro lugar
não é você esquecer o seu relacionamento, né? Não é você, agora eu vou estar o tempo todo na igreja, né? Não é ser religioso. Não é ser religioso, é você saber a ordem certa do que você tem que fazer, do que Deus está te pedindo. Então, né, porque senão pode confundir e o diabo colocar na sua cabeça assim, agora é só Deus. Né? Então, agora eu tenho que ir para a igreja todo dia, agora eu tenho que fazer tudo na igreja, minha mulher não pode, porque Deus tem que estar em primeiro. Não é religiosidade, é você obedecer primeiro a Deus, né? Cumprir o mandamento de Deus, porque você fazendo isso, automaticamente você vai saber fazer o físico, é ser bom e fiel, né? É ser fiel em espírito e em verdade. Né? Então, não é, por exemplo, agora a esposa pensa assim, não posso colocar meu marido no lugar de Deus, então eu só vou ficar agora orando, quando meu marido me procurar, não, eu não posso, porque primeiro é Deus. Não pode usar isso como desculpa, né? Mulher não pode usar isso como desculpa. Não me procura, não me toca, porque primeiro é Deus. Não é isso. Por exemplo, né, quando que você coloca Deus em primeiro lugar, você mulher, você coloca Deus em primeiro lugar do que o seu marido? Quando você não tira a autoridade dele, porque aqui Eva viu Adão como qualquer. Eva não viu ele como autoridade de Deus ali naquele lugar, né, no casamento dela. É como que assim, Eva meio que viu Adão como um amigo. Uma banana, assim. Então, isso é tirar Deus do primeiro lugar. Então, não é você agora tudo usar como desculpa. Né? Eu não quero ter intimidade porque primeiro é Deus. Não é isso. É você realmente saber o seu lugar e você saber o lugar do seu esposo. Né? Não você agora, né, usar isso, agora tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Óbvio, tudo é Deus, mas tem o seu lugar, tem o seu equilíbrio.